Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a Terceirona. Aumenta o volume aí e vem comigo pelo campeonato mais raiz do Brasil. Começou! O Sampaio Corrêa, no próximo sábado, 1º de junho, às 5 da tarde, recebe o Remo, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe a Aparecidense, também sábado, 1º de junho, às 5 da tarde. Mais tarde, ainda no sábado, o Tombense recebe em Tombos, Minas Gerais, lá no Almeidão, a Ferroviária de Araraquara. A bola rola às 7h30 da noite. E para fechar o sábado, também às 7h30 da noite, o Ferroviário do Ceará encara o Londrina, lá no PVzinho de Açúcar. Então vamos para o domingo, porque o São Bernardo encara o Ipiranga, às 4h30 da tarde, no dia 2 de junho, lá em São Bernardo, no 1º de maio. E lá em Natal, também no domingo, o ABC recebe no Frasqueirão o Floresta. A partida está marcada para as 7 da noite. Mais tarde ainda no domingo, o Caxias recebe no Centenário o Figueirense, em um jogo que vai começar às 4h30 da tarde. Abrindo as partidas da segunda-feira, dia 3 de junho, o Volta Redonda encara lá no Raulino de Oliveira o CSA de Alagoas. A partida está marcada para as 7 da noite. Ainda na agitada segunda-feira, o Botafogo da Paraíba recebe lá em João Pessoa, no Almeidão, o poderoso Atlético para um jogão que está marcado para as 8 da noite. Fechando a segunda-feira e a rodada, o São José joga em casa, no Paço da Areia, contra o Náutico, em duelo programado para as 8 da noite, lá em Porto Alegre. Vamos nessa, gente! A Terceirona tá só começando. Chegou a hora do esquenta da 7ª rodada no programa mais completo sobre a Série C. Que beleza! Beleza. E o Atlético, que vai ser o visitante no jogo contra o Botafogo da Paraíba na próxima rodada. Não jogou na rodada passada, já que teve a sua partida contra o São José adiada. Isso mesmo, belezão? O Atlético foi mais um dos times que tiveram as partidas adiadas na 6ª rodada da Terceirona. Com essa folga, o time mineiro usou seu tempo como preparação para o próximo confronto, que é complicadíssimo diante do Botafogo da Paraíba fora de casa. Vai ser um baita duelo entre essas duas equipes do topo da tabela. E além disso, invictas, hein? É sempre bom lembrar. A única diferença entre os dois é que o Belo tem um empate na conta, enquanto o Atlético venceu todas. João e Cícero, eu queria dizer que o torcedor mineiro que vai viajar com o Atlético para João Pessoa deu muita sorte, porque além de ver um jogão, vai conhecer uma cidade linda. E não é só a cidade, né, belezão? A Paraíba, Mulher Macho Cicior, é inteira linda. É um lugar muito especial. Lá é sol o ano inteiro. Não tem tempo ruim para conhecer as praias de lá, que, meu Deus, são as mais lindas do Brasil. E sobre as praias, gente, o legal de lá é que é muito fácil ter acesso à vida marinha. Existem ilhas, como por exemplo a de Areia Vermelha, que na verdade é um banco de areia no mar, onde só dá pra ir de barco. Dá pra visitar barreiras de corais, mergulhar e ver vários peixes e crustáceos também. Tem um lugar chamado Pitimbu, e lá a galera pode ver até golfinhos e peixes-bois. E voltando a falar do Botafogo, uma coisa que é interessante de falar é que o time, com esse início avassalador na Terceirona, já tem metade do caminho garantido para a permanência no G8, a zona de classificação da próxima fase. Segundo os cálculos, o Belo, que já tem 15 pontos somados nas 5 partidas disputadas, precisa de mais 15 pontos para garantir a permanência no grupo dos 8 classificados para a segunda fase da Terceirona. Boa, João. Vale lembrar que esse atual formato da Série C começou a ser disputado lá em 2022, quando a Aparecidense se classificou em 8º lugar para a segunda fase, com 29 pontos ganhos. Em 2023, o São Bernardo foi quem ficou com a 8ª vaga com essa mesma quantidade de pontos. Pessoal, o Lucas Maximiano, nosso irmãozinho jornalista que acompanha o Atlético na Terceirona, falou aqui com a gente sobre a campanha sensacional do time nessas 5 primeiras partidas na Terceirona. O Lucas também comentou sobre a preparação do time para o próximo confronto contra o Belo, após essa folga devido ao adiamento da partida do time na 6ª rodada. Vamos ouvir? Fala, Lucas! O Atlético jogaria contra a equipe do São José neste final de semana, mas com o adiamento da partida devido às chuvas no Rio Grande do Sul, o esquadrão aproveita a folga nesta rodada do Campeonato Brasileiro Série C para se preparar para os próximos desafios. A equipe que lidera a competição com 100% de aproveitamento busca manter esse ritmo forte e alcançar o tão sonhado G8. Com 15 pontos conquistados em 5 partidas, o Esquadrão de Aço se destaca com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. O técnico
Roger Silva, que inicialmente visava a permanência na Série C, agora vê a possibilidade de disputar o mata-mata e buscar o acesso à Série B. Para alcançar o G8, o Atlético precisa de mais 15 a 20 pontos. Dos próximos 14 jogos, 6 serão em casa, na Arena Sicredi, onde a equipe não perdeu neste ano. Se vencer todos os confrontos em seus domínios, o esquadrão somará 18 pontos, aumentando significativamente as chances de conquistar a vaga no G8. O técnico Roger Silva pretende aproveitar essa folga para dar aquele treinão com os jogadores, testar os limites físicos e recuperar os lesionados. Além disso, o foco será também aprimorar a parte tática e técnica da equipe para os próximos desafios. A Série C do Campeonato Brasileiro possui apenas um turno na fase inicial e ao final das 19 rodadas, os 8 primeiros colocados se classificam para o mata-mata, onde duelarão em busca do acesso à Série B. Ter a melhor defesa com apenas um gol sofrido em 5 partidas e o melhor ataque com 14 gols em 5 jogos não é pra qualquer um, meus irmãozinhos. E tem outra, o grande nome desses 14 gols da equipe é o atacante Jonatas. Só ele guardou metade dos gols do Atlético. Que fase do time e que fase do camisa 9 do Esquadrão de Aço. Belezão, o Jonatas é o cara da Terceirona 2024. Hoje ele lidera a artilharia das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Ninguém balançou mais as redes do que ele, seja na Série A, B, C ou D dos Brasileirões. O camisa 9 tem faro de gol mesmo. Das 5 partidas, ele só não balançou as redes na vitória sobre o ABC de Natal. E para completar o que o Cícero disse, dá pra gente passar pros números da temporada inteira do atacante até o momento. Já são 14 gols em 17 partidas. Ele é diferenciado. O Lucas também conseguiu uma palavrinha do torcedor fanático do Atlético, que falou sobre esse início do time mineiro na Série C, que impressionou todo mundo. Vamos ouvir? Tô me surpreendendo muito positivamente com o Atlético. No início do ano eu fui ver uns jogos com o Rodrigo, eu não tava gostando muito do jeito de jogar, do estilo. Só que as movimentações de mercado me surpreenderam muito positivamente. A volta do Roger, o time acertou bem. E assim, no primeiro ano na Série C, a minha ideia era que a gente fizesse uma campanha para estabelecer, sabe? Uma campanha mais estável, para ficar mais tranquilo. Só que esse retrospecto positivo, absurdamente positivo que a gente tá, é muito bom. E outra coisa que me deixou muito animado, eu e os meus amigos, é a volta do Natan, que é um lateral que a gente gosta muito, a gente sempre gostou do futebol dele. E quando ele saiu foi uma perda muito grande, e agora que ele tá voltando, tem muito a acrescentar. Se Deus quiser, ano que vem é Série B em São João del Rei. Meus irmãozinhos, o Atlético vem surpreendendo a gente, a torcida e todo mundo que é fã do futebol raiz da Terceirona. E para a próxima rodada, o time vai descansado enfrentar outro clube que segue invicto na Série C, o Botafogo da Paraíba, lá no Almeidão, em João Pessoa. Vamos por destaques da Série C, meus irmãozinhos, e logo a gente volta para falar desse jogão entre Botafogo da Paraíba e Atlético, na 7ª rodada. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos. O primeiro é que até agora tivemos pouquíssimos confrontos dentro do G8. Além disso, vamos falar do retorno dos gaúchos. E para completar, vamos lembrar como é a campanha das equipes que não tiveram jogos adiados. Os times que têm 6 jogos na 6ª rodada. É isso aí, belezão, e já começamos com o nosso primeiro destaque. Na primeira fase da Terceirona, todo mundo joga contra todo mundo, mas temos uma coincidência. Até agora, são poucos jogos dentro do G8. Então, a gente pode dizer que os grandes confrontos ainda estão por vir. Pois é, até agora só foram 4 jogos envolvendo o G8. Teve São Bernardo 4-2 em cima do Tombense, derrota do Volta Redonda de 3-1 pro Botafogo, derrota do Figueirense por 1-0 pra Ferroviária e a vitória do Ipiranga em cima do Figueira, também por 1-0. Nessa rodada a gente tem um grande duelo dentro do G8, meus amigos. O Botafogo, o Belo, lá da Paraíba, que tá em 3º lugar, pega o Atlético, líder do Campeonato Clube Mineiro, lá em João Pessoa. Vai ser um jogão, que pode colocar o Belo na liderança da Terceirona, ou o Esquadrão de Aço de Minas vai disparar de vez na ponta e consolidar a liderança. Ah, pois é, hein, Cícero? Esse é o grande jogo da rodada e vai ser só na segunda-feira, às 8 da noite. Mas não é a única partida entre 2 times do G8, não. Temos também o duelo de Tombense em 7º com a Ferroviária, a vice-líder. Essa partida também promete e vai ser no sábado, às 7h30 da noite, lá em Tombos.
João, a gente teve uma novidade na quinta-feira, que foi a volta do Ipiranga ao grupo dos 8 primeiros. O Canarinho, que agora é o 8º, vai jogar lá no ABC Paulista contra o São Bernardo. Esse jogão vai ser no domingo, às 4h30 da tarde. E o retorno dos gaúchos é o nosso segundo destaque. Belezão, o Canarinho voltou do mesmo jeito antes da parada do campeonato. Ou seja, voltou ganhando, fez 1-0 em cima do Figueirense e continua 100% na Terceirona. O Ipiranga tem 3 partidas na Terceirona e tem 3 vitórias, ganhou os 3 jogos. É uma campanha maravilhosa até aqui, inédita para o Ipiranga. De acordo, Cícero, o Ipiranga mostrou que continua um time muito organizado e muito veloz acima de tudo. O Canarinho conseguiu sufocar o Figueirense no primeiro tempo e fez o gol com o Jonathan Ribeiro. Na etapa final, o time gaúcho sentiu a falta de ritmo e cansou um pouco. O alvinegro foi pra cima, mas o Canarinho segurou a vitória até o fim. Esse Canarinho tá demais. O outro time gaúcho que fez o seu retorno foi o São José. E podemos dizer que o Zeca também voltou do mesmo jeito que estava antes de parar. Mas nesse caso não é a boa notícia. O time de Porto Alegre recebeu Volta Redonda e foi derrotado por 3-1 na quarta-feira. O jogo, com muito frio e chuva, foi no Passo da Areia, que estava sem público. Belezão, foi a estreia do técnico Pingo no São José. Ele chegou no clube um pouquinho antes da tragédia. Teve aí quase uma pré-temporada para trabalhar com o grupo. Mas o time mostrou os mesmos problemas que vinha mostrando. O Voltaço aproveitou as falhas do lado esquerdo da marcação do Zeca, abriu logo 2-0 no primeiro tempo. Aí fica difícil, né? Pois é, mas o São José foi o time mais afetado dos 3 gaúchos. Vários jogadores e funcionários do clube foram afetados pelas enchentes. Durante semanas o treinamento era facultativo, pelo motivo que nem todo mundo conseguia chegar no clube. Isso ficou claro dentro do campo. Vamos torcer para o Zeca reagir logo na Série C e fazer os seus primeiros pontos aí, né? São 3 jogos e 3 derrotas para o mais simpático de Porto Alegre até agora. E o último destaque vai ser para a classificação do campeonato, mas a gente vai falar de um detalhe na tabela. Meus irmãozinhos, dos 20 times da Terceirona, nós temos 9 equipes com 6 jogos em 6 rodadas. Os outros 11 tiveram partidas adiadas. E dentro desse grupo, teve clube que aproveitou bem e pulou pro G8. E tem time que precisa colocar as barbas de molho. Pois é, belezão? E no grupo dos que se deram bem, está a Ferroviária, vice-líder e ainda invicta. Temos também o Volta Redonda, que fez seu jogo adiado e venceu. Agora, o Esquadrão de Aço está em 4º lugar. O São Bernardo e o Figueirense também estão no G8. No grupo dos que precisam correr para melhorar, nós temos o pessoal lá do fundo, o Lanterninha, o Floresta. Oxente, o meu Floresta. Tem 6 jogos e 6 derrotas, não tem nenhum pontinho até agora. Quem também não venceu e não convenceu ainda é o CSA. O Azulão tem 3 pontos, porque empatou 3 jogos. Tá na beira do caos, perto do Z4. E ali, no meio da tabela, nós temos os times que precisam pisar fundo no acelerador para chegar no G8. O Londrina tá em 9º e tá pertinho do grupo dos classificados. O ABC mostrou uma pequena melhora, se afastou do Z4 e tem o Floresta em casa nessa rodada. O Elefante pode subir mais um pouquinho. E a gente ainda tem o Remo, o elenco mais caro da Terceirona, que até agora só fez 4 pontos nesses 6 jogos. O Leão Azul começou mal, trocou de técnico e precisa reagir. Vai jogar com o Sampaio Corrêa lá no Castelão e tem que ganhar para se afastar do Z4. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona. Agora, vamos falar do jogo do seu time nessa rodada. Beleza? O Botafogo da Paraíba vai receber o Atlético na próxima rodada. Venceu o Sampaio Corrêa lá no Castelão pelo placar de 1-0, em jogo válido pela 6ª rodada da Terceirona. Belezão, o Belo, mesmo com um jogador a menos, conseguiu uma suada vitória fora de casa em cima do Sampaio Corrêa lá no Castelão por 1-0. Com o resultado, o time garantiu a invencibilidade e o 3º lugar no pelotão dos 4 melhores colocados da competição. Com 13 pontos, o Belo está atrás apenas do vice-líder Ferroviária com 14 e do líder Atlético, que tem 15 pontos e será o seu próximo adversário na 7ª rodada da Terceirona. Meus irmãozinhos, chegou aquela hora de falar da cultura local em torno dos times. E se você, botafoguense, tiver a oportunidade de qualquer dia dar uma passadinha na cidade de São João del Rei, casa do poderoso Atlético, saiba que é uma cidade cheia de histórias e de coisas pra fazer. Belezão, uma dessas coisas é conhecer a Lagoa Azul Pedreira. Ela fica a cerca de 30 minutos do centro de São João del Rei. Como diz lá em Minas, logo ali, a lagoa se formou de uma antiga pedreira da cidade. E Cícero, dizem ainda, né, que o local
Blumenau inundou quando os trabalhadores da pedreira acertaram um lençol d'água. E reza a lenda ainda que a inundação foi tão rápida que nem deu tempo de tirar as máquinas e caminhões de lá e que estariam até hoje no fundo da lagoa, hein? É mais um mistério aí que fica. Olha, irmãozinhos, eu achei a lagoa bem funda, viu? Então, vale tomar cuidado, especialmente se estiver com criança. E nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, na 6ª rodada, os times fizeram um começo de primeiro tempo muito pegado, só que pecaram demais na construção das jogadas e, quando chegavam ao gol, erravam na finalização. As melhores chances do Belo saíram dos pés de Bruno Leite, que mais tarde, aos 39 do primeiro tempo, levou o segundo amarelo e deixou o Belo na desvantagem numérica durante o restante da partida. Mas esse jogador a menos não abalou o Belo, João. O time voltou para o segundo tempo ainda mais agressivo, buscando o gol a todo custo. Tanto que aos 17 minutos, o gol saiu dos pés de Wendel Lomar, após um cruzamento preciso de Lennon. 1-0 para o time paraibano, uma importante vitória no Castelão. A jornalista Ana Ercília segue acompanhando o Belo aqui na Terceirona e tava lá, de olho no jogo e de olho nessa importante vitória do Botafogo fora de casa, lá no Castelão. Vamos ouvir. O Botafogo segue imbatível nessa Terceirona. E dessa vez o time paraibano foi até o Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, que ainda não tinha vencido e continuou sem vencer, porque o Botafogo ganhou por 1-0, mesmo com um homem a menos. Fizeram um primeiro tempo um pouco pegado, sem muitas oportunidades de gol. Para vocês terem noção, até os 17 minutos do primeiro tempo, nenhum dos dois times tinha finalizado ainda. As melhores chances do Botafogo foram com o Bruno Leite, aos 22 minutos, e com o Pipico, que chutou à direita do goleiro Felipe, aos 27 minutos. O Botafogo enfrentou ali uma certa dificuldade na parte criativa. E como se já não bastasse, aos 40 minutos do primeiro tempo, Bruno Leite leva o segundo amarelo e é expulso, deixando o alvinegro da Estrela Vermelha com 1 a menos. E o primeiro tempo termina assim, 0-0. Os times voltam para o segundo tempo, o Botafogo busca mais o gol, vem de uma maneira mais agressiva. E aos 17 minutos, após cruzamento de Lennon, o zagueiro Wendel Lomar finaliza com perfeição e bota o time paraibano na frente do marcador. O Sampaio Corrêa até tentou ali finalizar, mas não conseguia chegar de forma objetiva. Sempre pecava nas finalizações. O jogo terminou 1-0 para o Botafogo, que segue invicto na competição, com 100% de aproveitamento nos jogos fora de casa. Agora, o Botafogo está ali, na segunda posição, com 13 pontos, coladinho no líder Atlético. O próximo compromisso do Botafogo é em casa, no Estádio Almedão, no dia 3 de junho, justamente contra o líder Atlético. O Belo vem sendo um visitante indigesto nessa Série C, meus irmãozinhos. O time venceu todas as partidas fora dos seus domínios, além, é claro, da invencibilidade geral no campeonato. E completando o que Ercília disse, o Botafogo tinha se tornado vice-líder, mas a Ferroviária tomou a frente com 1 pontinho de diferença. Exatamente, Belezão. E a gente precisa falar agora que a campanha que vem fazendo o Belo até aqui é maravilhosa. A única partida que o Belo não venceu foi o empate em casa contra o Caxias, na segunda rodada. Fora essa partida, a outra partida que o Belo não venceu e também não jogou foi contra o São José, que foi adiado. O Belo venceu todos os jogos. Venceu 4 jogos que disputou. Desses 4, 3 foram fora de casa. E ainda sobre essa última vitória do Botafogo contra o Sampaio Corrêa, é interessante demais ver a postura do time. Com 1 a menos desde a reta final do primeiro tempo, o Belo continuou indo pra cima sem deixar de buscar o resultado em nenhum momento. Meus irmãozinhos, a Ercília conseguiu falar com o torcedor William Júnior, torcedor fanático do Belo, que falou sobre essas vitórias do time fora de casa e sobre como ele vê o futuro do Botafogo da Paraíba nesta competição. Vamos ouvir agora? Botafogo iniciou a Série C da melhor forma possível, estamos invictos na competição, vencemos o Sampaio Corrêa no Maranhão, Volta Redonda no Rio de Janeiro, então somos um time que, como visitantes, estamos bem. Vamos ter um jogo fundamental contra o Atlético, temos nossas deficiências técnicas, precisamos contratar alguns jogadores, algumas posições pontuais para que possamos dar continuidade a esse trabalho e esse ano conseguir o tão sonhado acesso.
Realmente, viu, meu irmãozinho? Não teria como pedir pra ser melhor. Esse começo do Belo na terceirona, o time não leva desaforo pra casa. Agora o adversário é o Forte Atlético, que conseguiu ter até aqui uma campanha ainda melhor que a do Belo, com vitória em todas as partidas que o time disputou. Vai ser uma parada duríssima. Bem, gente, depois desse papo sobre o Botafogo da Paraíba, chegou a hora da gente falar sobre os destaques da Série C. E logo, logo, nós voltamos para falar desse jogaço que nos espera na 7ª rodada. Fica por aí! Meus irmãozinhos, chegou a hora da nossa equipe analisar com você todos os detalhes da Série C. Vamos lá? Vamos lá então, chegou a hora da gente falar aqui sobre números, tanto para você que gosta de apostar naquela bet ou simplesmente para você que acha que a sua carreira de técnico está eminente. Vambora, meus irmãozinhos. João, o que é que temos de divertido aí no scout dessa semana? Hoje eu quero falar da posição mais difícil e mais desvalorizada do futebol mundial. Eu tô falando dos goleiros. Belezão? A gente tem aqui na Série C um nível muito bom de goleiros, viu? Muitas defesas difíceis são feitas nos jogos e de 6 rodadas tem goleirão aí que passou 4 sem tomar nenhum golzinho. É sensacional. Mas, João, vamos supor que eu vá fazer a minha casadinha aqui e queria apostar no goleiro que vai ser o baliza 0. Quem você recomenda? Por motivos óbvios, né? O Glauco do Atlético é quem eu digo pra você apostar com mais certeza. Dos 5 jogos do time mineiro, o arqueiro não foi vazado em 4. Ele só tomou gol contra o Remo no 3-1 pela 2ª rodada. Então, ele é a aposta mais certa que você pode fazer, até porque o sistema defensivo do Atlético também ajuda demais. E tem uma segunda opção? Tem sim, é o Felipe Garcia do Tombense. Diferente do Atlético, onde a defesa é sólida, é mais sólida, aliás, né? Porque a defesa do Tombense também é bem boa. O time de Tombos sofre mais arremate dos adversários e exige mais trabalho do Felipe. São 12 defesas difíceis, né? Contra 7 do Glauco. E mesmo sendo mais exigido, o arqueiro do Carcará tem 3 partidas com baliza 0. O Atlético vai encarar o Botafogo da Paraíba e o Tombense pega em Tombos a Ferroviária de Araraquara. Sem dúvida, jogos que a dupla vai ser exigida. Esse encontro do Caxias com o Figueirense tem história. Eu acho que o pessoal do lado Grená nunca esqueceu. Foi em 2001. Os dois times estavam na Série B e lutavam por uma vaga na Série A. E o jogo era no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Quem ganhasse, subia. O Alvinegro fez 1-0 com um gol de Abimael aos 16 do segundo tempo. O placar estava assim até que aos 45 minutos a torcida do Figueira invadiu o campo com a partida ainda rolando. Eu lembro bem dessa história, viu, belezão? O placar de 1-0 pro Figueirense foi confirmado. O Caxias recorreu da decisão, mas não teve jeito. O time catarinense subiu para a 1ª divisão e o Grená ficou na Série B. Vamos dar então aquela olhada como está a tabela de classificação da nossa Série C da terceirona. Vamos nessa, liderando com 15 pontos ganhos. São 5 jogos e 5 vitórias do Atlético. O time reina. Logo atrás vem a Ferroviária de Araraquara com 14 pontos em 6 jogos. E depois, com 13 pontos, respectivamente, em 3º e 4º, vem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. O saldo de gols é o critério de desempate que dá vantagem para o Belo. Ainda no G8, a gente tem o São Bernardo em 5º lugar, seguido por Figueirense e Tombense. A novidade é o Ipiranga em 8º. O Canarinho tem só 3 jogos até agora e ganhou os 3. Eu tô aqui pensando, será que o Ipiranga, lá de Erechim, pós essa situação toda que passou, tem fôlego para chegar no Atlético e vencer as 5 primeiras? Lá pra baixo então, lá no Z4, nós abrimos a seção dos desesperados, com o Sampaio Correia em 17º, depois Caxias e São José são respectivamente 18º e 19º. Lembrando que os dois times têm jogos a menos. E por último, em queda livre e sem conseguir abrir os paraquedas, o Floresta, em último na lanterninha da Série C. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre está começando a se recuperar dessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. E um ponto importante que foi muito atingido foi o mercado público. O prédio é um marco da arquitetura da cidade porque foi inaugurado em 1869. Antes da enchente, tinham ali várias barracas de fruta e também vários restaurantes. Mais ou menos 1000 pessoas trabalhavam ali. Vamos torcer para tudo ficar ainda melhor depois dessa tragédia.
Beleza, meus irmãozinhos. Deixa eu convidar o João e o Cícero aqui e perguntar pra eles da situação do Clube do Remo, que essa semana apresentou um novo técnico. Já é o terceiro deste ano. Não é muita coisa, não? A verdade é que a semana foi de adaptação no Leão Azul, né, gente? São os primeiros dias de treinamento do elenco sob o comando de Rodrigo Santana, técnico que assumiu no lugar do Gustavo Morínigo, com a missão de salvar o Remo do fantasma do rebaixamento. E vamos lá, mais que isso, que é levar também o time paraense para a segunda fase da Série C. Essa sim é uma missão bem ingrata. Só lembrando que o próximo compromisso do Azulino vai ser fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada, no sábado, dia 1º de junho, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. Só quero lembrar que para esse compromisso o Remo não vai contar com o zagueiro Sheldon e o lateral esquerdo Elder Santos. Os dois estão suspensos por cartões. O meia Jadson deve voltar ao time justamente após a suspensão por cartão vermelho. O meia Matheus Anjos e os atacantes Ribamar e Kelvin correm contra o tempo para se recuperarem de lesões. Se for regularizado a tempo, o recém-contratado Diogo Batista deve ser relacionado como opção para a lateral direita. O novo comandante remista, nosso estimado Rodrigo Santana, reconheceu, viu, belezão, que o momento é delicado e que a torcida está no direito dela de reclamar, mas pede aquele voto de confiança ao afirmar que encontrou um elenco no Bainão muito comprometido e trabalhando duro para recuperar. O atacante Pedro Vitor também prega união. Ele fala da dificuldade que o Remo deve encontrar na capital maranhense, mesmo com o Bolívia querida abaixo do Remo na tabela de classificação. Cícero, um recomeço pro Leão, uma semana de trabalho muito intensa e uma troca de técnico nunca vem em um bom momento. Mas o Remo não tem tempo para ficar se lamentando. Essa então foi a nossa análise completa de como está a Série C hoje. Agora sim, estamos prontos para a 7ª rodada, que vai ser incrível, meus irmãozinhos. Beleza, meus irmãozinhos. A edição de hoje analisou a 7ª rodada da Série C e ela vai ficando por aqui. João e Cícero, quais as suas considerações finais sobre essa nova fase da Terceirona? Valeu, belezão! Valeu quem também nos ouve. Eu tô muito empolgado, viu, pra essa jornada esportiva desse fim de semana. E é claro, eu também volto semana que vem pra contar muito mais pra vocês. Abraço pra todo mundo. Também estou muito animado. Vamos ver como a tabela vai reagir com a retomada dos times do Sul. Um abraço pra todo mundo que ficou com a gente. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu você que ficou com a gente até agora. O nosso programa tá acabando, mas a nossa cobertura não termina nunca. Você acompanha muito mais lá no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Sem esquecer, é claro, dos nossos grupos de Zap, que tem informações exclusivas do seu time do coração e conteúdo gratuito pra você. Um beijo no coração, felicidades e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.